Amém. Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos para glorificar o nome do Senhor e dar sequência ao estudo do livro de Efésios. Estamos aqui na Peniel Baptista Church, na cidade de Air, 12 Columbus Street, no centro de Air, ao lado do Correio e da Prefeitura da cidade. Estamos começando e queremos convidar você que porventura venha a assistir esse vídeo e ouvir essa palavra, a estar conosco todos os domingos por volta das 6 horas da tarde, 6 p.m., para adorarmos juntos ao Senhor. Vamos proceder, portanto, à leitura de Efésios capítulo 1, a partir do verso 1 até o 14, embora hoje nós vamos nos ater aos versos de número 3 até o verso de número 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como nós já falamos na semana passada, o livro de Efésios é um livro de uma profundidade sem tamanho, e os versos de número 3 até o 14 constituem uma só frase. E essa frase única, ela tem uma divisão, e com certeza de propósito. Do versículo 3 ao 6, nós deparamos com a obra do Pai. E essa obra do Pai termina com louvor, para o louvor da sua glória, ou para o louvor da glória da sua graça. Dos versos 7 ao 6, aliás, dos versos 7 ao 12, nós deparamos com a obra de Cristo, né? E o 12 também termina com a expressão de louvor e adoração, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E, finalmente, os versos 13 e 14, que termina essa longa frase, também termina com louvor, que diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mas hoje nós vamos, então, nos ater aos versos 3 até o 6, embora na semana passada fomos do 1 ao 3, mas eu vou começar com o 3. E o que eu quero, como introdução, citar é o seguinte, é que, infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a família, ela se dilacera, se destrói a cada instante. E o princípio da indissolubilidade da família já é coisa do passado. Dora e eu comemoramos 40 anos de casado recentemente. Isso para muita gente é algo assim surpreendente, porque pouca gente comemora 10 anos de casado, infelizmente, nos dias de hoje, né? E, em decorrência disso, o número de crianças que nascem a cada segundo como resultado desses casamentos temporários e até mesmo das aventuras inescrupulosas é algo assim assustador.
e um expressivo número de filhos e filhas nasce sob o cuidado da mãe, ou até, quem sabe, de algumas entidades que são levantadas nesse intuito, e aí incorre um grave problema. A figura do pai é cada vez mais diluída na mente e na formação da criança, dos filhos e das filhas, proporcionando distúrbios psicológicos e espirituais e emocionais de modo geral. Os pais que no âmbito espiritual, especialmente no âmbito espiritual, têm um papel fundamental, que é o papel de exercer na mente, no coração da criança, a formação do primeiro conceito de Deus. E esses pais são desertores na sua vocação. E no meio de tudo isso, parece que muitos são mesmo fruto do acaso. O título que eu dei a essa mensagem é exatamente esse: você não é fruto do acaso. Entre tantas bênçãos recebidas, vimos na semana passada que nós somos um povo abastado, um povo privilegiado, um povo rico, né? Tremendamente rico, e ainda temos essa grande bênção, essa afirmação que esse texto nos remete: nós não somos fruto do acaso, apesar desse contexto social em que nós vivemos. Eu, particularmente, Dora, nós louvamos a Deus pelas nossas 3 filhas, porque elas foram bem planejadas. Nós casamos, planejamos ficar entre 2 e 3 anos sem ter filhos, e quando entendemos que era a hora, e então nós encomendamos. E aí o que aconteceu? Nasceram as gêmeas. Primeiro nós perdemos o primeiro, mas antes de 6 meses depois daquela perda natural, né, vieram as gêmeas, e depois, 5 anos depois, veio a mais nova. As gêmeas Raquel e Ruth, e a mais nova Rebeca. E eu louvo a Deus porque elas foram planejadas e cresceram num ambiente de ensino bíblico, de princípios bíblicos, sem legalismo, e hoje elas estão já constituindo famílias com seus filhos, né? A Raquel ainda guarda, né, a bênção de um filho, mas a Ruth já tem o Juan, a Rebeca tem a Ai e a Hailey, e a gente percebe na vida deles que eles têm o mesmo princípio de perpetuar a bênção da indissolubilidade da família. Coisa que, como eu já afirmei, infelizmente nos dias de hoje não tem acontecido. Muitas pessoas casam para experimentar, não para perpetuar. Se der certo a gente continua, até que dê certo. Aí vem as chamadas crise dos 5 anos e vai por aí afora, e aí resolvem cada um ir para um canto, e as coisas não são tão fáceis assim. Parece que é simples, mas todo esse tipo de separação ele gera problemas, e as pessoas carregam traumas profundos e levam o trauma para os próximos relacionamentos, e assim a coisa vai diluindo, dilacerando, a coisa vai de mal a pior. E a sociedade está colhendo os frutos disso aí. Nós vivemos uma sociedade problemática, e se a gente for realmente sincero e puxar o fio do novelo até o seu começo, a gente vai ver que a grande causadora desse distúrbio social é exatamente a indissolubilidade da família que foi quebrada. O problema reside na família. E muitos problemas que estão acontecendo hoje decorrem exatamente dessa falta da percepção da figura do pai. Muitos lares sem o pai. É um negócio sério. Mas apesar desse triste quadro que a gente depara, né, que a gente vive no meio dessa sociedade, quando a gente olha para a palavra de Deus, especialmente para esse texto de Efésios, eu posso afirmar, isso é um paradoxo diante da realidade atual descrita. É um paradoxo, uma aparente contradição. Como que pode? Se o mundo está assim, se o mundo colhe esse tipo de fruto, né? E a Bíblia está dizendo que existe realmente algo diferente, algo salutar, mas a Bíblia diz, e esse texto nos afirma, à luz desse texto eu posso afirmar, de alguma forma, que todo ser humano nasce debaixo de um propósito eterno, e um propósito bem planejado, para viver para a glória de Deus, segundo o santo propósito de Deus. Alguém pergunta, mas e os filhos que vieram em decorrência das aventuras inescrupulosas? Eles encaixam nisso aqui? Olha, eu vou te dizer, independente do contexto, independente das quebras de princípios da sociedade, nós temos um Deus que é soberano.
E esse Deus soberano, ele olha o ser humano a despeito das formas, das maneiras que proporcionaram a sua vinda a esse mundo. Ele em si foi planejado. Nós fomos planejados por Deus e nós vamos ver isso aqui, né? Nós vamos ver nesse trecho pequenininho, dos versos 3 ao 6, nós vamos ver afirmações significantes que comprovam essa condição privilegiada que temos em Cristo Jesus. E o primeiro destaque que eu dou, são 8 destaques. O primeiro destaque é essa verdade do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, esse texto está dizendo que nós já somos abençoados. Eu citei na semana passada o verbo auristo, lá do grego, é algo absoluto, algo concreto, algo que já foi realizado, né? Muito mais do que no passado, é algo concreto, foi realizado. Então nós somos um povo abençoado, e não apenas abençoado, somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. E essas bênçãos espirituais, elas superam, elas são preponderantes em relação às materiais, ou seja, as bênçãos espirituais abençoam as bênçãos materiais. Não vale a pena você ter as bênçãos materiais se você não tem as bênçãos espirituais. Mas quem tem as bênçãos espirituais, materialmente também é abençoado, porque elas superam, elas sobrepõem as bênçãos materiais. E o endereço dessas bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo nos afirma, são as regiões celestiais. E essas bênçãos que vêm, ou advêm das regiões celestiais, elas advêm de Cristo. Ou seja, se nascemos de novo, se entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, se temos um compromisso com Ele, nós nascemos na família de Deus, ou seja, nós estamos em Cristo Jesus. E esse texto cita mais ou menos mais de 30 vezes a expressão em Cristo, né? E todas as cartas de Paulo dão essa afirmação. E aí nós citamos na semana passada que nós somos um povo de dupla cidadania, porque nós estamos aqui pisando no chão, mas nós temos um domicílio celestial. Nós estamos em Cristo Jesus. Então nós já somos um povo abençoado. Então isso aqui já é algo fundamental em relação à nossa identidade e ao nosso destino. Não nascemos por acaso. Nós já nascemos dentro de um contexto pré-determinado pelo Senhor e, portanto, já nascemos abençoados. É lógico que nós tomamos posse dessa bênção por ocasião do novo nascimento. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente entra nessa relação com Deus, nessa relação com Cristo, e a gente passa, né, do império das trevas. Nós somos arrancados do império das trevas pelas mãos poderosas do Senhor Jesus e somos introduzidos na família de Deus. E somos introduzidos no seio de Cristo, ou seja, vivemos nele e ele vive em nós. É isso que Paulo diz aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E eu quero dizer para você que essa é a única vida que agrada o coração de Deus. É a vida de Cristo em mim. Essa é a única. A minha vida, por si só, não agrada o coração de Deus. Mas quando Cristo reina na minha vida, eu posso tomar posse do poder dele, do poder do Espírito que em mim habita, que eu fui selado pelo Espírito Santo e sou habilitado. Deus implantou em mim a retidão de Cristo. Deus implantou em mim, pelo Espírito Santo, a lei do Espírito de vida que me conduz à vida e não à morte. Então, essa é a primeira afirmação: somos um povo abençoado. A segunda afirmação, aqui é de modo muito mais claro. Verso 4. Assim, e esse assim faz a conexão com o verso 3. Somos abençoados com toda sorte espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como, ou seja, na sequência, essa é uma das grandes bênçãos espirituais, assim como nos escolheu. Somos um povo escolhido. Nós não somos um povo que caímos de paraquedas na igreja do Senhor. Nós somos um povo escolhido, e escolhido a dedo. Quando nós olhamos lá para João, o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, ali diz, é lógico que há um outro contexto ali, mas o princípio e a verdade se aplicam em qualquer situação. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, eu fui escolhido por Deus, eu não nasci por acaso.
Deus me projetou, Deus me planejou, Deus estabeleceu um plano maravilhoso. E eu vou dizer para você, se você não está no plano de Deus, você não tem a bênção de Deus. Você quer ter a bênção de Deus, você precisa de estar inserido no plano de Deus. Deus te escolheu, você é escolhido, mas você precisa de aceitar essa escolha. Você precisa de tomar posse, se apropriar daquilo que Deus te deu. Porque existe um plano paralelo, um plano que se originou com a queda de Adão, um plano que direciona numa linha que desce, uma linha que vai desembocar no inferno, infelizmente. Mas essa é a verdade bíblica. Essa linha que vai desembocar no inferno é a linha da carne, é a linha do homem sem Deus, é a linha do pecado, é a linha da desobediência aos critérios e à vontade de Deus. Mas quando você encontra Cristo, ele te tira desse caminho de trevas, desse caminho que a Bíblia chama de império das trevas, que tem como príncipe o próprio Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, é o que ele tem feito nos dias de hoje na vida de tantas e tantas pessoas. Quando você se rende a Cristo, ele te tira desse caminho e te bota no novo caminho. E esse novo caminho tem nome, Jesus. Porque ele disse um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, ninguém vem, porque ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse caminho é o caminho que está encharcado da verdade, a verdade que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. E ele está encharcado da vida de Deus, da Zoe, que é a qualidade da vida de Deus, que tem um aspecto de eternidade, não de tempo, mas de eternidade. Nós não compreendemos isso, porque a gente vive no tempo, mas a vida de Deus, a Zoe, que é a palavra grega para vida, é a qualidade da vida de Deus, que para a gente compreender, a gente acrescenta o eterno. E o eterno, na nossa concepção, é um tempo sem de dias e dias e dias, mas é muito mais do que isso. É uma plenitude de uma existência. Por isso que um dia Deus, quando falou para Moisés identificá-lo, ele disse, diga ao povo que eu sou, te enviou a vós. Por que eu sou? Porque ele não era e nem será, ele é. Deus é eternamente. Ele é. Ele está numa dimensão fora do tempo. E a Zoe de Deus fala da vida de Deus, que é uma vida que está fora da dimensão do tempo. Então, eu sou introduzido nessa vida, né? Eu faço parte dessa vida. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida fala dessa Zoe de Deus. E a mesma que ele disse, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. 1 João vai dizer, aquele que tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho não tem a vida. E se você tem Jesus, você tem a vida, você tem a Zoe de Deus. Então, você foi escolhido para ser introduzido neste caminho. Você precisa de receber Jesus. É lógico, a forma de receber o Senhor Jesus é arrependimento. O que significa arrepender-se? No grego, metanoia, dá uma guinada de 180 graus. É abandonar a vida de pecado, abandonar a vida do mundo. Se voltar inteiramente para Deus. E você só faz isso quando você crê. Quando você crê na obra do Calvário, no sangue que Jesus derramou por você ali no Calvário, quando você vê que Jesus morreu a sua vida, morreu no seu lugar, né? Você deveria morrer, eu deveria morrer, e ele morreu a nossa morte, né? E ressuscitou e vive. Quando eu creio nisso, e que tudo isso foi feito para que eu pudesse ter a oportunidade de reintegrar-me ao projeto original de Deus, porque o projeto original de Deus não incluía pecado. Adão pecou, deu uma guinada para baixo, mas Deus está me resgatando para o projeto original, que é uma linha que sobe, uma linha ascendente. Então, a segunda bênção que ele me escolheu. Então, eu não sou fruto do acaso. E aí eu digo, até mesmo aqueles que, do ponto de vista humano, foram fruto do acaso, fruto de aventuras, ou um filho que nasce, eu não contava com a gravidez, não contava um casal bem casado, puxa, não era plano nosso ter aquele filho, mas era plano de Deus. Porque todo mundo que nasce aqui, nasce dentro dessa dimensão, desse propósito. Isso joga por terra todo o conceito de autocomiseração, todo o conceito de
de autopiedade, né? Puxa vida, olha só o meu passado, eu nasci de uma forma errada, eu fui rejeitado, muitos foram rejeitados no ventre. Mas eu quero dar uma boa notícia para você, que independente do contexto que você nasceu, da forma que você nasceu, do lar que você nasceu, do país que você nasceu, Deus te escolheu. E Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. É só você tomar posse disso, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você vai ver e vai descobrir que Deus te escolheu. E quando que Ele escolheu? Aí o texto vai dizer, antes da fundação do mundo. Olha que coisa tremenda. Antes da fundação do mundo. Deus, Ele, na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um dia, na nossa linguagem de tempo, né? Um período, um momento, tudo isso é linguagem de tempo, mas na eternidade, um dia, um momento, Deus reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o triuno Deus. E entenderam e conceberam a ideia de criar um ser que fosse semelhante a Ele. Uma pessoa, porque Deus é pessoa. Um ser que pensasse, que tivesse aptidão de relacionamento, né? E que tivesse aspectos que pudesse ter comunhão com Deus. Deus queria repartir o que Ele é. Deus é amor. Deus queria repartir o amor que Ele é. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo reuniram em conselho e decidiram criar o ser humano. E nós vamos fazer um ser humano, um homem que seja como nós, para viver como nós em harmonia, para ampliar aquilo que somos. E Deus decidiu fazer isso. E é todo um processo, no livro de Gênesis a gente depara com os detalhes disso, não vou entrar no detalhe, mas eu quero te dizer que Deus elaborou com as suas próprias mãos a cada um de nós. Até do ponto de vista físico, porque Ele nos constituiu, Ele fez com as mãos, nos fez do barro. E diz a Bíblia que quando Ele criou o boneco de barro, lá no verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, que Ele soprou o vento é pneuma, espírito, Ele soprou o que Ele é. E Ele soprou o fôlego de vida sobre aquele boneco. Ou seja, ao soprar, Ele estava transmitindo a vida de Deus. E junto com a vida de Deus veio a vida da alma, que é o intelecto, a emoção e a vontade. E a vida de Deus, o Espírito. Eu quero dizer para você que você não é o seu corpo. Você é o seu espírito que tem um corpo. E tem uma alma que está atrelada ao espírito, que é imaterial tanto quanto o espírito, mas que faz a conexão do espírito com o corpo. Uma pessoa que morre, o corpo está ali, mas não tem vida. Então o que nos move é a vida de Deus em nós. Mas o que aconteceu? Ali no Éden, o homem pecou, desobedeceu a Deus, e ao desobedecer a Deus, Deus disse que o dia que ele desobedecesse, ele morreria, e a morte entrou na raça humana instantaneamente no momento em que Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus. E a vida de Deus se ausentou, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não pode se relacionar com o pecado, a santidade de Deus impede, porque se Deus habita com o pecado, o pecador é destruído, fulminado imediatamente. Então, o pecado aconteceu, Deus se ausentou e expulsa o homem do jardim do Éden, e esse homem continua vivendo, mas imediatamente Deus elabora um plano de resgate. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis, é o proto-evangelho, e ali está a essência do evangelho. Não vou entrar em detalhe, mas você pode ler. Deus preparou a salvação do homem. Há todo um processo ao longo dos anos. Então Deus te escolheu antes da fundação do mundo. No dia que Deus sentou-se com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três ali, vamos fazer o homem. Antes que o mundo existisse, Ele estabeleceu o princípio da criação do homem, e Ele elaborou a criação do homem. Depois de elaborar a criação do homem, Ele elaborou a criação do mundo, do universo, para poder colocar o homem ali. Então, a criação do homem vem antes do universo, na mente de Deus. E aí Ele cria o homem. Então, Ele me escolheu. Eu quero dizer para você que
Antes da fundação do mundo, Deus já sabia o seu nome, Deus já sabia a cor dos seus olhos, Deus já sabia o seu tamanho, a cor do seu cabelo, enfim, todo o seu biotipo. Deus já te conheceu. Ele te conheceu antes, né? É lógico que o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus é algo tremendo, faz parte, né, dos atributos essenciais de Deus. Então, ele te escolheu antes da fundação do mundo. E ele te conheceu. E ele sabia tudo a seu respeito. Tudo, tudo, tudo. Nada por acaso. Portanto, nós somos criados, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E já ali, já houve a definição do propósito pelo qual nós existiríamos. E o verso 4 ainda diz, para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para vivermos uma vida de santidade. Ou seja, você só se realiza quando você está encaixado no projeto, no propósito de Deus. Quando você vive fora do plano de Deus, fora do projeto delimitado pelo Senhor na criação, você não sabe o que é paz, você não sabe o que é alegria, você não sabe o que é gozo, você tem crise existencial, você vive uma vida vazia, porque o seu interior está vazio, você vive uma vida sem razão de existir, sem propósito, aí vem as perguntas filosóficas, você não sabe de onde vem, nem o que está fazendo aqui, nem para onde vai. Porque você está fora do plano de Deus. O dia que você encontra Jesus e ele te retorna ao projeto original, você começa a desfrutar da vida abundante, você sabe de onde que veio, você sabe por que está aqui e você sabe para onde que vai. E, portanto, você tem razão de viver, a sua vida tem sentido, e a sua vida tendo sentido, você tem paz, você tem alegria. Você continua aqui antes da redenção plena, antes de nós irmos para a glória de Deus, que é uma promessa irrevogável, e nós iremos para lá, mas você trabalha de uma outra forma, você tem um relacionamento lá com a sua esposa, o relacionamento toma outra forma, o relacionamento com as pessoas toma outra forma, o lazer toma outra forma, ou seja, você pode continuar vivendo aqui, usufruindo das benécias dessa vida, daquilo que tem de bom, né, daquilo que tem de belo, mas você faz tudo isso com um novo sentido, com a nova razão. E aquilo que não condiz, aquilo que denigre a imagem de Deus, aquilo que realmente desagrada o coração de Deus, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é trevas, aquilo que tem a marca do egocentrismo, aquilo que realmente marca o homem no sentido de viver uma vida tão somente em função do aqui e agora, uma vida na força da carne, isso não traz alegria. Mas quando você vive dentro do projeto de Deus, o Espírito Santo em você guia os seus passos. E você começa a fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa te alegra, te dá paz, te dá alegria, porque você está vivendo dentro de uma dimensão projetada desde a fundação do mundo para a glória de Deus. Então Deus te criou, te escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele. Perante Ele. Não é perante as pessoas, você não precisa estar preocupado com as pessoas. O texto é claro, é para eu viver uma vida nesse nível de santidade para Ele, o tempo todo para Ele. Tendo pessoas próximo a mim, ao meu redor, ou não tendo ninguém ao meu redor. Eu vivo uma vida de santidade perante o meu Deus. Isso agrada o coração de Deus. Em sexto lugar, nós já falamos o terceiro e o quarto, em sexto lugar, aqui no verso 5, no final do verso 6, diz, e em amor, porque tudo que Deus faz é em amor, Ele nos predestinou para Ele. Bom, Ele já nos escolheu, isso é um ponto que já é definido. Mas agora o texto, no verso 5, vai dizer que nós somos predestinados para Ele, nós somos escolhidos nele, para viver perante Ele, e fomos predestinados para Ele. No livro de Romanos, no capítulo 29, no capítulo 8, no versículo 29, e eu queria ler esse texto.
Aqui vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 29 e 30. Olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, vai repetir, ele nos conheceu antes da fundação do mundo, também os predestinou, para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para sermos como Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, o irmão mais velho entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Nós somos predestinados e chamados. E aos que chamou, justificou. Pelo sangue de Jesus nós somos justificados. Isso equivale a dizer o quê? Que quando Deus olha para você, em Cristo Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele olha você como uma pessoa justa, porque a justiça de Cristo foi imputada a você. E aos que justificou, a esses também glorificou. Parece que isso está falando do passado, algo que já aconteceu, mas na ótica de Deus já aconteceu. Né? Em Cristo, nós já experimentamos a glorificação que ele já experimenta hoje. É lógico que nós vamos tomar posse da plenitude disso em breve. Então, em amor, nós somos predestinados para Deus, para viver para ele. E o número 7, que ainda está no verso 5, vai dizer o seguinte: ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus. Filhos no mesmo pé de igualdade que Jesus é filho, veja bem. No mesmo pé de igualdade. O livro de Romanos, no capítulo 8, vai dizer que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é por isso que nós podemos clamar ao Pai, Abba, Pai. Essa expressão significa papai, paizinho. Nós somos filhos de Deus. Deus criou muitos seres humanos. Todos são criaturas de Deus, amadas por Deus, mas são criaturas. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo neles. Efésios, no capítulo 2, mais adiante nós vamos ver, vai dizer que todos nós nascemos sem a vida de Deus, ou seja, nascemos mortos espiritualmente. Nascemos sem a vida de Deus, sem a marca de Deus, sem o selo do Espírito. Isso faz de cada ser humano que nasceu nessa terra uma criatura de Deus, não filho, criatura. Mas o dia que essa criatura ouve a palavra de Deus e pelo Espírito Santo é convencido do pecado, da justiça e do juízo, entende a necessidade de se arrepender, dar as costas para o mundo, crer em Deus e na obra do Calvário, e se volta para o Senhor, se rende a Ele, entrega a sua vida a Ele totalmente, nesse momento o Espírito Santo vem e sela. Nós somos batizados, como diz 1 Coríntios capítulo 12, nós somos inseridos na igreja pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E esse texto vai dizer, lá no verso 14, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, ao ser selado pelo Espírito Santo, nós somos identificados com Jesus na sua plenitude. Ou seja, se ele é o filho mais velho, nós somos os outros filhos. Se ele é o primogênito de Deus, nós somos os outros filhos, mas na mesma essência. Temos a mesma essência do filho. Ele é o nosso irmão mais velho. Então nós somos adotados na família de Deus. Essa expressão é muito forte. Não é aquela adoção. Hoje em dia, há alguns casais que adotam a criança. Que bom, que bênção. Mas aquele filho adotado, ele é adotado, ele pode ser amado, ele pode ter o registro civil, ele pode ter todos os direitos de um filho legítimo, que nasceu das entranhas daquele pai e daquela mãe, mas se for fazer o teste de DNA naquela criança ou naquele filho, todos saberão que ele não é um filho legítimo, porque o DNA não revela a sua identidade genética em relação àquele pai e àquela mãe que amorosamente os adotou. Mas se fosse possível extrair o DNA espiritual dos verdadeiros filhos de Deus que nasceram, embora nasceram no mundo como criatura e foram trazidos ao Senhor e receberam o Espírito Santo, se fosse possível fazer um DNA espiritual, o resultado seria: somos filhos legítimos de Deus.
o DNA espiritual constataria que nós temos o mesmo DNA de Jesus, o mesmo DNA do Pai, o mesmo DNA do Espírito Santo. Somos filhos verdadeiros, somos filhos legítimos de Deus, porque o Espírito Santo faz isso. Essa adoção, ela é mais completa, é mais plena do que uma adoção natural. Nós somos introduzidos à família de Deus. Nós somos chamados, escolhidos, não somos fruto do acaso, nós somos adotados na família de Deus. E para finalizar, o 8º conceito que eu quero transmitir está no verso 6, que também fala, aliás, ainda no verso 5, ainda conclui, fomos predestinados para a adoção de filhos, e tudo isso acontece por meio de Jesus, é algo bom e necessário de afirmar, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito significa a sua boa vontade, o seu bem-querer, o seu favor, o seu prazer. Deus fez isso com prazer. A vontade de Deus é prazerosa, Deus quer, Deus deseja fazer com que essa obra seja realizada em mim e em você, que nós somos trazidos, que a gente seja trazido para o seio da família espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o mesmo DNA do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo isso aí, então, no verso 6, para o louvor da sua graça. A graça de Deus é louvada aqui, porque tudo é pela graça, não é pelos méritos humanos. Nós recebemos a Cristo pela graça de Deus, não de obras, lá o verso 2 vai dizer. Foi pela fé, mas mediante a graça do Senhor Jesus. Então nós fomos trazidos para viver uma vida para a glória de Deus, para a glória da sua graça. Graça essa que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? É Jesus. Então, eu quero encerrar dizendo a você que você não é fruto do acaso. Às vezes a gente fica impressionado com as dádivas naturais, com aquilo que a gente ouve de bom, com as notícias, como falei na semana passada, as notícias boas, a gente até vibra com elas, mas quando diz respeito às verdades espirituais, às vezes a gente ouve como teoria, entra no ouvido e sai no outro. Isso não causa impacto na nossa vida. Eu queria que o Espírito Santo, o mesmo Espírito me deixa impactado quando eu olho um texto desse. Eu penso, que coisa tremenda. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus conheceu o meu nome. Deus já sabia tudo a meu respeito. Ele não me escolheu porque eu era bom ou eu era mau, como ele fez lá com Esaú e Jacó, né? Ele escolheu Jacó independente das suas obras. Antes mesmo dele manifestar suas obras, ele já era escolhido pela determinação soberana de Deus. E aí eu olho para mim e falei, eu já fui escolhido. Deus já me elegeu antes da fundação do mundo. E um dia eu ouvi a palavra do Senhor, e o Espírito Santo tocou meu coração de uma maneira tremenda e profunda. Passados uns dias eu me dirigi àquela igreja em Belo Horizonte, e ali eu ouvi a palavra de modo mais específica. E eu ouvi um convite, se eu queria entregar a minha vida a Jesus. Fique ajoelhado onde você estiver, era assim um apelo que me foi feito. Eu me ajoelhei naquele momento, dia 16 de junho de 1974, há 50 anos atrás. E naquele exato momento, embora eu não tivesse noção do que acontecia, o Espírito Santo trabalhava na minha mente, me mostrava o meu passado sem nenhuma razão de ser, infrutífero, permeado de pecado, de trevas, e Ele me oferece uma nova vida. E quando Ele disse, você vai ter que deixar aquela vida, lá nas minhas entranhas, lá no mais profundo do meu coração, eu sabia que era Ele, embora eu não entendia, aqui na minha mente eu não compreendia aquilo, mas eu tinha uma percepção que eu estava diante de Deus. E eu me ajoelhei e falei, Senhor, a minha vida é Tua. Sai um peso dos meus ombros, uma paz abundante penetra no meu coração. Eu saio dali transformado. E a minha vida foi recebendo mais conhecimento e cada dia me apropriando daquilo que eu já tinha recebido ali.
E quando eu ouço essa verdade, falo, meu Deus, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. No dia 16 de junho de 74, a palavra veio ao meu coração e eu entrei nessa escolha. Eu entrei nesse projeto eterno. Já estava planejado para mim. E eu tenho vivido ao longo desses 50 anos, altos, baixos, vacilos. Me arrependo, peço perdão, cada vez melhorando, entendendo que o pecado não terá domínio sobre mim, mas às vezes a gente acaba vacilando, mas cada vez menor, a escala vai aumentando. Aí você vai vivendo cada vez mais uma vida na dependência de Deus e vai ouvindo verdades como essa, que hoje eu prego essa verdade, daqui uns dias eu vou ler esse texto de novo e verdades mais profundas brotarão para o meu coração e eu vou ficar mais impactado ainda. Isso vai gerar um comportamento diferente amanhã, quando eu sair para trabalhar, quando eu sair para conviver com pessoas. Isso tem que afetar o meu dia a dia. Eu queria que afetasse o seu dia a dia. Independente da forma que nasceu, que você nasceu, independente do contexto que você nasceu, do país que você nasceu, da família que você nasceu, eu quero te afirmar, você não é fruto do acaso. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser realmente uma bênção e uma pessoa extremamente abençoada pelo Senhor. Mesmo que a gente continue vivendo um tempo difícil. Mas essas verdades, elas nos garantem essas bênçãos e nos convida a tirar os olhos do aqui e agora e direcionar os nossos olhos para aquilo que Cristo fez na minha vida. Ou seja, em vez de você olhar para aquilo que você foi, olha para aquilo que você é em Cristo Jesus. Mude o seu ponto de vista. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra e que essa palavra possa alcançar muitos corações para o louvor da Tua glória. É a nossa oração de louvor e gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.